Sábado começando, estamos mais perto da volta de Jesus. Não estamos ao vivo, mas você está nos vendo agora como se estivesse ao vivo, né? Isso é muito bom, porque nos remete, nos leva àquilo que acontecerá no milênio. Jesus nos dará a oportunidade de ver e rever todas as coisas que aconteceram aqui na terra. Nós iremos julgar os ímpios, aqueles que se perderam. Isso está no capítulo 20 de Apocalipse. Satanás será preso, os ímpios estarão mortos, e ele ficará pensando em tudo que ele fez, e nós estaremos no céu vendo os vídeos, né? Não sei como é que vai ser isso, não foi explicado, mas o que está explicado é que nós nos assentaremos em tronos com Cristo, né? Verso 6 do capítulo 20 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós seremos sacerdotes, nós estaremos no céu julgando os ímpios, vendo todas as coisas que se passaram, né? Aqui pode ser imperfeito a nossa comunicação uns com os outros, mesmo no mundo com tanta tecnologia. Tem lugares que ainda a internet não pega, o sinal é fraco, como aqui no campo, né? E mesmo com toda a tecnologia melhorando, nunca chegará àquilo que nós teremos a oportunidade, o privilégio de conhecer no céu durante os 1000 anos. Então, é muito bom saber que estamos mais perto desse dia. Mais uma sexta-feira, onde o sol está se pondo, está começando mais um sábado. Jesus está voltando, é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que viver. E para isso, para essa vitória acontecer na nossa vida, a gente tem que voltar para o Éden, viver a vontade de Deus plena, revelada do lugar santíssimo desde 1844. Jesus está revelando, ele continua revelando, ele está lá trabalhando para trazer revelações, para fazer você entender aquilo que foi revelado desde 1844. Jesus traz um evangelho, a terceira mensagem angélica, né, para preparar um povo para a sua volta. São as 3 mensagens que começaram a ser pregadas desde 1844. E hoje nós estamos no tempo da terceira mensagem angélica. Vamos pregar esta mensagem, vamos viver esta mensagem. Estou aqui todo cheirosinho, né, dente escovado, banho tomado, pronto para o sábado. Está começando. Olha só aqui a nossa casa, limpamos aqui, limpamos ali o banheiro, né? Aqui, ó, vamos fazer um tour aqui pela casa para você ver como é que estão as coisas aqui, a preparação para o sábado. Aqui as coisas limpinhas e organizadas, né? Olha só que beleza. É simples, mas tem que estar bem organizado. Aqui a comidinha. Olha só que bênção. Vou mostrar para você. Ó, arroz integral, a Peppa já comeu. Já dei a comidinha para a Peppa. Aqui a cevadinha bem quentinha. Aqui, ó, o macarone com tomatinho aqui da roça. E aqui o feijão. Tá aí a nossa janta. Essa é a nossa cozinha. Glória a Deus, tudo pronto. Sábado chegou, pessoal. Poderemos passar um dia todo com Cristo, um dia todo lendo a palavra, estudando. Que privilégio, né? Que privilégio. Poderemos estudar, poderemos saber mais, poderemos aproximar da volta de Cristo. Porque só depende de nós. Jesus está esperando uma ação da igreja para ele voltar. Ele não está esperando Satanás trazer um terremoto. Ele não está esperando um furacão, uma pandemia. O que Cristo está esperando então? Ellen White diz, essa revelação que veio lá desde 1844, diz para mim e para você através de Ellen White. Jesus do lugar santíssimo falou que já era para ele ter vindo a essa terra, já era para ele ter dado a vitória para os seus filhos. Nós teríamos nascido no céu, né? Sem problemas, sem doenças. Poderíamos já ter desfrutado isso desde o nosso nascimento. E nós podemos dar essa oportunidade para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, para aqueles que virão depois de nós, porque só depende de nós, é uma ação da igreja que Cristo espera para ele voltar a essa terra,
para ele colocar a coroa da vida eterna na sua e na minha cabeça. É isso que está faltando. É nós estudarmos, nos prepararmos, estarmos na vontade de Deus plena. A igreja precisa sair do sistema que foi criado. Ellen White fala que desde 1888 foi criado um sistema, né? Começou-se ali o decreto dominical, a implantação desse decreto, que não é só em um dia. Lendo os escritos inspirados que Jesus deu a Ellen White, ele esclarece que o decreto veio e virá. Aquilo que Ellen White pregava 30, 40 anos antes de 1888, ela fala, agora veio, agora chegou. Aquilo que pregávamos antes se cumpriu. Reconhecemos naquilo que foi feito pelo movimento da reforma de Blair, a tentativa de colocar o decreto dominical nos Estados Unidos em 1888. Vejo nisso o cumprimento da profecia. Por isso, porque o protestantismo tem um ídolo sabá erigido, nós devemos nos mudar das cidades para lugares isolados no campo. Então ela falou isso depois de 1888. Então ela reconhece essa tentativa de colocar o decreto como sendo já o início do decreto. Ele veio e virá, né? Em pequena escala ele já começou, ela fala. Então o decreto já começou. Assim como o cerco de Jerusalém antes do ano 70 foi um sinal. Ela fala que Deus também ia dar um sinal para a gente. Não seria o decreto concretizado, mas sim o início dele. Seria assim a primeira tentativa de colocar o decreto. Esse seria o sinal para sairmos, para fugirmos do sistema que começou-se a ser implantado no mundo. Então, desde 1888 nós temos Satanás, os demônios, as pessoas ímpias estão cada dia mais se fortalecendo nas cidades. Nós estamos numa grande guerra, numa grande batalha. É isso que você precisa entender. Se você está numa guerra, você não pode estar no território inimigo. Você tem que estar no território que é do povo de Deus. Por isso que eu estou aqui no campo. Por isso que nós temos que fugir das cidades. Ela fala, chegou a hora das famílias se mudarem para o campo. Chegou a hora. Entende? Chegou a hora. Aquilo que ela dizia há 30, 40 anos antes, que as famílias tinham que se preparar, que as famílias tinham que sair para o campo, que as famílias tinham que se organizar, já passou esse tempo. Agora chegou o tempo de escapar, de sair. Lembra lá do primeiro cerco de Jerusalém, antes do ano 70, antes da destruição, antes do segundo cerco, teve o primeiro cerco. Ela fala, assim como foi no passado lá em Jerusalém, antes da destruição, Deus avisou, Ele também vai nos avisar. Você precisa entender isso. Então, não adianta você querer sair das cidades quando vier o decreto. Quando tudo for feito para a implantação do decreto. Quando as coisas estão acontecendo, o decreto está sendo implantado e quando ele for concretizado, né? Ele está como um vídeo que está sendo carregado, ele está em um planejamento, ele está numa concretização, ele está sendo realizado. Desde 1888, cada dia que passa, ele está mais forte. Ele está atuando mais o decreto dominical. Né? O sistema está se fechando para só aqueles que estão do lado do sistema, que estão em pecado, conseguirem comprar e vender. Entende? Então isso já está implantado no mundo. Você só consegue comprar e vender, você só consegue se dar bem se você estiver inserido num sistema, se você estiver unido com as uniões. Existe um texto de Ellen White, eu vou colocar aqui na descrição para você, que fala sobre isso, que para você conseguir algo nas cidades, você precisa estar ligado a uniões do mal, a uniões trabalhistas. Todas as profissões têm que estar alinhada, têm que estar ali com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, vivendo da mesma maneira, aceitando o que diz a Babilônia. Olha, não fala muito, vamos ser diplomáticos, né? Não vamos falar demais.
vamos ser amigos, vamos viver em harmonia. Então essa falsa harmonia, essa falsa paz já começou a ser implantada desde 1888. Então o único lugar seguro para o povo de Deus, Ellen White diz que é no campo. Entende? Isso está muito claro em Ellen White. Eu vou colocar todos os textos aqui na descrição e você vai poder ter acesso a isso. O meu número de WhatsApp é 61 99865 9123. Repetindo, 61 99865 9123. Entre em contato comigo. Eu tenho um grupo de WhatsApp, eu vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo, o link para você entrar no meu grupo de WhatsApp. Tá certo? Eu tenho 2 WhatsApp, mas eu só lembro de cabeça esse número, que era o meu lá de Brasília. O daqui eu ainda não sei, não decorei. Eu acho que é 38. Vamos ver se eu sei. 38 998 7924, alguma coisa, eu esqueci. Então é aquele outro mesmo. Eu vou colocar para você o convite, para você entrar no grupo, para você conseguir estudar tudo aquilo que a gente já tem estudado. A gente vai passar para você ali no grupo, no WhatsApp, né? Tem aqui vários vídeos explicando com mais detalhes vários assuntos sobre a salvação, sobre a justificação, sobre a graça, sobre a vitória sobre o pecado, sobre como aconteceu a profecia dos 7 reis, a profecia de Daniel 7. Tem vários estudos aqui para você saber bem como funciona a verdade de Deus, sobre principalmente o terceiro anjo. Quem vai fazer a sacudidura acontecer, né? Por que ela vai acontecer? Como que ela vai acontecer? A sacudidura ela acontece porque o terceiro anjo são aquelas pessoas que vivem a mensagem do terceiro anjo. Eles vivem o que está ali no final da mensagem. Eles guardam os mandamentos de Deus através da fé em Jesus. Isso é justificação. Estou fazendo um resumão aqui para você das coisas mais importantes. Então a terceira mensagem angélica é isso, é a justificação, é a justiça de Cristo colocada em você. É você viver essa mensagem que foi dada desde 1844 para Ellen White e que está continuando até os dias de hoje. Essa mensagem vivida, praticada e pregada. Então você precisa viver e pregar. Quando você vive a mensagem de Ellen White, quando você vive a última revelação dada aos filhos de Deus, do lugar santíssimo, quando você aceita sair da cidade para o campo, quando você aceita ser vegetariano, quando você aceita voltar para o Éden, então você está selado. Você é selado por essa verdade. Esse é o selo de Deus. E aí, vivendo essa mensagem, você agora precisa pregar a outros. Você precisa morar na cidade para fazer isso? Não. Você pode fazer como eu estou fazendo aqui agora nas redes sociais. Você pode ir nas cidades visitá-las, Ellen White fala. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então a única maneira é fazer presencial essa pregação. E Ellen White fala, não serão advertidas as cidades, que o povo de Deus tem que ir para o campo. Como que então vai ser advertido, né? Que alguns podiam pensar, como pensam ainda hoje, mas alguns têm que ficar na cidade, porque tem que pregar, não é todos que podem ir, porque nem todos têm dinheiro. Então ela fala, opa, não é assim não. Ela fala assim, não serão advertidas as cidades, sim, elas serão advertidas, mas não pelo povo de Deus morando nelas, mas indo visitá-las como fazia Enoque. Então a gente tem que visitar as cidades, como fazia Enoque, para pregar. Não precisa morar nas cidades, ok? Textos isolados estão sendo pegos por pessoas, principalmente da igreja adventista, para enganar as pessoas. Textos que são referentes a um tempo antes dessa revelação, onde Ellen White fala que tem que morar nas cidades, onde Ellen White fala que pode comer carne. Existe texto de Ellen White que ela até defende a carne de porco, né? Ela vai contra as pessoas que estão pregando contra a carne de porco. Então ela está defendendo a carne de porco. Mas isso é antes dela receber a revelação, entendeu? Então você não pode pegar esse texto isolado que quando ela não sabia, quando ela ainda não tinha recebido essa luz, e querer usar ele como verdade para você poder satisfazer os seus apetites. Você precisa entender a verdade harmonizando todos os textos. Mas Ellen White em um determinado momento ela fez isso, fez aquilo. Não interessa o que ela fez. Ela é pecadora como eu e você. Ela está sujeita a erros, né? Então você não pode ter ela como exemplo. O exemplo é Cristo, né?
Davi também pecou. Davi errou. Disse para Betseba fazer o que não devia com ele. Betseba aceitou, não era para ela ter aceito, né? Era para ter falado, ó, pode me matar, mas eu não vou fazer. Mas o pecado falou mais forte. Então Davi levou Betseba para o pecado. Olha que terrível. Um servo de Deus, um profeta de Deus fez isso. E Ellen White também cometeu alguns erros. E você não pode seguir esses erros, esse mau testemunho dela. Você tem que entender que ela é uma pecadora, ela é uma pessoa como eu e você, sujeita a falhas, a erros, mas ela se arrependeu, né? Então temos que nos arrepender. Davi se arrependeu. A gente não tem que ter ninguém como exemplo. Nosso exemplo é Cristo. Então vamos viver essa mensagem, vamos pregar, me ajuda a compartilhar. Você não sabe ainda, você não entendeu essa mensagem ainda? Então me ajuda a compartilhar. Faça com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que está no meu canal. E assim nós vamos crescer junto, nós vamos estar lutando contra Satanás e seus anjos, ok? Deus te abençoe, feliz sábado. Agora eu vou ter a minha comunhão pessoal, mas antes eu gostaria de fazer uma oração, né? Uma oração eu vou te ensinar agora, uma oração especial. Ela tem 3 temas. Essa oração é para quando você vai fazer com outras pessoas, com 2 ou mais pessoas, né? Não com uma. Com uma você faz sozinho, essa oração não é para esse tipo. É para você, é para quando você tiver mais de uma pessoa. Então você tem 3 temas, você pode variar, você pode fazer do jeito que você quiser, com 3 temas, 2 temas, 1 tema. Eu acho melhor fazer com 3 temas. Primeiro eu começo com adoração, então adoro a Deus, né? Eu falo uma frase e a pessoa fala outra frase. Depois a outra pessoa fala outra frase. Quando tem muita gente, pode ser aleatório e não é obrigado todo mundo participar, porque escutando a oração do outro, você já pode... o outro já pode ter falado o que você ia falar. Então você pode dizer amém e é como se você tivesse também falado, entendeu? Então não é obrigatório todo mundo participar. Se tiver 100 pessoas, 10 pessoas sentindo desejo no coração e participa. Aí já vem a segunda parte, o segundo tópico, que depois da adoração vem, que eu faço assim, os pedidos. Então eu faço os pedidos. E por último, né, tem o agradecimento. Então são 3 tópicos, ok? Eu vou fazer aqui a minha frase e você repete aí no seu pensamento a sua frase. Ok? Então vamos lá. Santo e poderoso Deus, que habita nos mais altos céus, a Ti toda honra, toda glória, porque o Senhor nos criou e o Senhor nos fez filhos para a eternidade através do Seu sangue. Por isso nós o louvamos e Te adoramos. Jesus Cristo, Filho e não só Filho, mas também Rei, Pai, nosso Deus, porque antes de ser gerado, o Senhor era Deus. João recebeu essa luz de que o Senhor era Deus. O Senhor não é só a palavra, o Senhor não é só o Filho. Antes de ser gerado do Pai, o Senhor era Deus. Então o Senhor também é nosso Pai. O Senhor é Jeová Jiré. Por isso que no Antigo Testamento o Senhor apareceu na sarça ardente. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E é através de Ti que conhecemos o Espírito Santo, que conhecemos o Pai, que conhecemos as 3 pessoas dessa raça chamada Trindade. Aliás, dessa raça chamada Deus, né? Conhecido como doutrina da Trindade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós louvamos a vocês 3. Vocês 3, porque os senhores nos criaram. Obrigado, raça Deus, por ter nos criado. Glória a Deus. Agora você faz a sua frase de adoração. Eu estendi muito, né? Faz a sua frase de adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, Senhor, eu quero pedir uma bênção especial para todos que estão aqui acompanhando esta oração, a todos que estão acompanhando os vídeos do meu canal. Ajuda para que a gente esteja unido, para que a gente receba o Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Agora você pode pedir também, fazer o seu pedido. Glória a Deus, aleluia!
Agora, Senhor, nós vamos agradecer, porque o Senhor é muito bom e a gente agradece porque o Senhor nos deu essas mensagens desde 1844. Muito obrigado porque o Senhor escolheu a Ellen White, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado porque o Senhor tem poder para nos fazer vencer. Apesar de não vermos os anjos maus, não podemos lutar contra eles, o Senhor nos dá a vitória se obedecermos a Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra revelada e desde 1844 do lugar santíssimo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Tá vendo como é bom adorar? É muito bom, né? Eu não me ajoelhei aqui porque tá tudo molhado o chão, eu molhei aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Tá molhado. Podia ter mudado de lugar, mas talvez foi proposital, para você ver que nem sempre você precisa se ajoelhar para fazer oração, ok? Melhor maneira de fazer oração é de joelhos, mas às vezes está cansado, às vezes você esquece, como eu agora, às vezes está o chão molhado, entendeu? Então, não tem problema. Você é aceito por Jesus, ok? Deus te abençoe. Quando estiver caminhando, quando estiver no ônibus, quando estiver viajando, quando estiver dirigindo, pode orar. Deus aceita essa oração. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Glória a Deus.